Svetlana estava sentada na sala do tribunal, o olhar fixo à frente, como se tentasse enxergar além daquelas paredes frias. Ao seu lado, Marina Igorevna, sua advogada, uma mulher de cerca de 50 anos, com um porte que transmitia autoridade e um olhar inabalável. Do outro lado do corredor, separado por uma distância que parecia um abismo, estava Denis, seu quase ex-marido. Quase, porque em questão de minutos o divórcio seria oficializado. Mas ele não veio sozinho. Ao seu lado, vestindo um terno caro e um sorriso ainda mais caro, estava sua mãe, uma mulher que parecia ter saído de um desfile de moda, com um ar de superioridade que transbordava em cada movimento. Seus olhares triunfantes na direção de Svetlana eram como facadas silenciosas. E então, coitadinha? Acabou-se a mamata, sussurrou a mãe de Denis com um tom de deboche, enquanto a juíza se retirava para a sala de deliberações. Agora, metade do apartamento que Svetlana havia comprado durante o casamento estava em jogo. Pela lei, tudo deveria ser dividido ao meio. Svetlana permaneceu em silêncio, mas sentiu o toque reconfortante de Marina Igorevna em seu ombro. Calma. Respira, murmurou a advogada. Denis se mexeu na cadeira, claramente incomodado. Calma o quê? Explodiu sua mãe elevando a voz. Que ela saiba bem qual é a metade que pertence ao meu filho. Esse apartamento foi comprado no casamento e, por lei, metade é dele. Nós temos advogado, querida, disse, como se Svetlana fosse uma ingênua que não entendesse das coisas. Marina Igorevna lançou um olhar gélido na direção dela. Peço que mantenham o respeito neste tribunal, advertiu, seca. O que foi? Estou só falando a verdade, retrucou a mulher, virando-se para a advogada com um ar de desafio. 3 anos de casamento. Isso significa que o apartamento é dos dois. Meu filho tem direito à sua parte. Insistiu, como se repetir a mesma frase pudesse tornar suas palavras mais verdadeiras. Svetlana cerrou os dentes. 3 anos. 3 anos de ilusão. Tudo havia começado tão rápido, 6 meses de namoro, e Denis carinhoso, atencioso, prometendo um futuro de sonhos. Só que os sonhos, no fim, eram apenas palavras. Quando resolveram comprar o apartamento, 1 ano depois do casamento, ele foi direto. Olha, eu só tenho dinheiro para dar entrada de 3 meses. Você pode completar o resto? Svetlana, sem hesitar, jogou todas as suas economias, 800 mil rublos, guardados durante 5 anos de trabalho duro. Denis contribuiu com 300 mil, e o restante foi financiado. Vamos colocar no seu nome, sugeriu ele. Meu histórico no banco não é dos melhores, podem não aprovar. Mas você tem um emprego estável, salário bom. Ela aceitou. O apartamento ficou no nome dela, e as prestações também. E então veio o pesadelo. Denis arrumou um trabalho com horário flexível, e salário baseado em comissão que quase nunca vinha. As prestações? Svetlana quem pagava. As contas? Svetlana. As compras do mês? Svetlana. Eu estou me esforçando. Ele dizia, como se o esforço fosse suficiente para encher a geladeira. É só uma fase difícil, justificava. Essa fase difícil durou 3 anos. Até que apareceu ela, a mãe de Denis, que veio só por 1 mês, para ajudar nas reformas. 1 mês virou 6. Ela ocupou o único quarto vago, transformou o apartamento em seu reino, criticava desde a comida até as roupas de Svetlana. Meu filho merece algo melhor do que essa vida cinzenta ao seu lado, dizia, como se Svetlana fosse um obstáculo a ser removido. Até que um dia Svetlana chegou mais cedo em casa e ouviu tudo. Denis, por que você está demorando tanto? A voz da mãe ecoava pelo corredor. Pede o divórcio logo. O apartamento é dos dois, você ganha metade. Vendemos e com sua parte você compra um lugar só seu ou investe comigo. O que está esperando? Ela acha que é esperta, que colocou tudo no nome dela, mas a lei está do seu lado. E quando Svetlana questionou, e as prestações? Eu quem pagava, a resposta foi fria, vocês eram casados. Tudo que é dela é seu também. Vamos, filho, não perca tempo. Naquela noite Svetlana pediu o divórcio. Denis, a princípio, resistiu, mais por formalidade do que por convicção. Mas, seguindo o conselho da mãe, entrou com uma ação para dividir os bens. O apartamento foi comprado durante o casamento, logo, é propriedade conjunta, alegou seu advogado. E lá estavam eles no tribunal, enquanto a mãe de Denis esfregava as mãos, antecipando a vitória. As portas se abriram. A juíza voltou, e um silêncio tenso tomou conta da sala. Após analisar os autos do processo de divórcio e divisão de bens entre Svetlana Andreevna e Denis Olegovich, começou, com voz firme, o tribunal estabelece o seguinte. A mãe de Denis se endireitou triunfante. O apartamento localizado no endereço em questão foi adquirido durante o casamento, continuou a juíza,
fazendo uma pausa dramática. No entanto, o sorriso da sogra congelou. Os documentos apresentados comprovam que a entrada inicial de 800 mil rublos foi paga exclusivamente com recursos pessoais de Svetlana Andreevna, provenientes de uma conta bancária aberta 5 anos antes do casamento, explicou a juíza, segurando um extrato. Além disso, todas as prestações mensais da hipoteca, no valor de 35 mil rublos, assim como as despesas condominiais, foram quitadas integralmente por Svetlana durante os 3 anos de união. Não há nenhum comprovante de que Denis tenha contribuído financeiramente. Mas ele estava casado, protestou a mãe, incapaz de se conter. Silêncio, cortou a juíza com um tom que não admitia réplica. O réu alegou participação nas despesas da casa, mas não apresentou nenhum documento que comprove tal afirmação. Testemunhos sem embasamento legal não são considerados. Denis se encolheu na cadeira. Mais ainda, prosseguiu a juíza, foi apresentado um acordo pré-nupcial, devidamente assinado pelas partes uma semana antes da cerimônia. A mãe de Denis pulou da cadeira, incrédula. Que acordo? Isso é uma farsa. Sentada, senhora, ou será retirada da sala, advertiu a juíza, batendo o martelo com firmeza. O documento assinado e reconhecido em cartório estabelece claramente em sua cláusula 3, que qualquer bem adquirido com recursos exclusivos de um dos cônjuges não está sujeito à divisão. Svetlana permitiu-se pela primeira vez um pequeno sorriso. Ela havia insistido naquele acordo antes do casamento. Para quê? Nós nos amamos, Denis dissera na época, assinando sem sequer ler, como sempre fazia. Isso é uma injustiça, gritou a mãe de Denis, descontrolada. Ele deu 3 anos da vida dele a ela. Último aviso, senhora. Mantenha a compostura, ordenou a juíza, antes de concluir. Diante do exposto, este tribunal declara o apartamento como propriedade exclusiva de Svetlana Andreevna, isento de divisão. O divórcio é decretado. Decisão final. O silêncio que se seguiu foi cortado pelo grito desesperado da mãe de Denis. Isso é ilegal. Vamos recorrer. Denis, levanta. Tudo isso é nosso. Essa mulher nos roubou. Ela se virou para Svetlana, os olhos cheios de ódio. Você é uma aproveitadora. Enganou meu filho. Marina Igorevna levantou-se, bloqueando a visão de Svetlana. Seu filho viveu 3 anos às custas da minha cliente. Não pagou hipoteca, não contribuía com as despesas, não investiu um centavo no orçamento familiar. Quem foi enganado aqui, na verdade, foi ela. A advogada abriu uma pasta. Temos aqui os olerites dos últimos 3 anos. O rendimento total do seu filho nesse período? 304 mil rublos, cerca de 9,5 mil por mês. Enquanto isso, só a hipoteca era 35 mil, mais 8 mil de condomínio, sem contar comida, luz, água. Um total de 83 mil mensais. Quantos por cento seu filho cobriu? Praticamente 0. A mãe de Denis abriu e fechou a boca sem palavras. E mais, continuou Marina, implacável, desde que a senhora se mudou para o apartamento, os gastos aumentaram em 15 mil por mês, todos bancados pela minha cliente. Um hóspede bem caro, não acha? Denis baixou a cabeça, envergonhado. Seu filho já recebeu tudo que a lei lhe garantia. 3 anos de moradia gratuita em um imóvel que não era seu. Não há mais nada a discutir. A mãe de Denis tentou dizer algo, mas as palavras morreram em sua garganta. O martelo da juíza ecoou pela sala, selando não só o fim de um casamento, mas o fim de uma farsa. Svetlana, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o peso se levantar de seus ombros. Justiça, afinal, havia sido feita. 1 milhão. Mais conforto do que muitos sonhariam ter na vida. Eu chamaria isso de um presente generoso. Svetlana levantou-se, pegou a bolsa e já se encaminhava para a saída quando ouviu o desespero na voz de Denis. Espera. Isso não é justo. Nós éramos uma família. Éramos, confirmou ela com um aceno seco. Até o dia em que ouvi você e sua mãe planejando me roubar até o último copec. Não fui eu. Foi ideia dela. Eu não queria. Denis gaguejou, os olhos úmidos de um arrependimento tardio. Você é um homem adulto, Denis. Você concordou. Calou-se e assinou. Agora, lide com as consequências. Svetlana lançou um olhar gelado para Lyubov Viktorovna, a mãe que tanto o protegia. Tenho certeza de que ela vai te acolher com todo o carinho que merece. Ela seguiu em direção à porta, mas os gritos ecoaram atrás dela. Espera. Não foi assim que a gente queria. A gente só pensava, pelo menos alguma coisa, algum dinheiro. Svetlana virou-se lentamente, os lábios curvados em um sorriso sem alegria. Vocês queriam metade de um apartamento que eu comprei com meu suor, com 5 anos de economia, com 3 anos de trabalho, enquanto você vivia à minha custa.
E agora choram por justiça? Sua risada foi curta, amarga. A justiça já foi feita. A lei está do lado de quem pagou as contas. E quem pagou fui eu. Mas pelo menos um pouco, só para eu me virar. Dennis estendeu as mãos, suplicante. Você tem mãos, tem cabeça, tem saúde. Arranje um trabalho. Como eu fiz todos esses anos, sustentando os dois. Com isso, ela saiu do tribunal, deixando para trás o eco de vozes desesperadas e a sombra de um passado que finalmente se fechava. Do lado de fora, o sol brilhava intenso. Svetlana parou, fechou os olhos e deixou que os raios aquecessem seu rosto. Livre. A sensação era quase física, como se uma corrente invisível tivesse sido quebrada. Marina Igorevna surgiu atrás dela, o sorriso profissional dando lugar a uma satisfação genuína. Parabéns. Vitória limpa. Obrigada. Por tudo. Svetlana abriu os olhos, o peso dos últimos anos dissolveram-se na luz do dia. Se não fosse pelos documentos que guardei, desde o início, algo não cheirava bem. Não queria acreditar, mas a intuição raramente engana. E agora? Perguntou a advogada. Agora finalmente viver. Na sua casa. Com seu dinheiro. Pelas suas próprias regras. Elas apertaram as mãos e se despediram. Ao entrar no carro, o telefone de Svetlana vibrou, número desconhecido. Ela ignorou. Minutos depois, uma mensagem de Dennis. Você vai se arrepender. Minha mãe diz que vamos encontrar um jeito de recorrer. Svetlana riu, bloqueou o número e acelerou o motor. Uma semana depois, uma carta do cartório. Lyubov Viktorovna tentava anular o acordo pré-nupcial, alegando o engano. Marina Igorevna riu ao receber o scan. Deixem tentar. Esse contrato é blindado. Eles não têm nenhuma chance. E de fato, em um mês, o processo foi arquivado. Depois, outro. Dennis apareceu mais uma vez, dessa vez com olheiras e um terno amarrotado, mas Svetlana já estava ocupada demolindo o passado. Jogou fora tudo que lembrava aquele erro, móveis, roupas, até os pratos que ele odiava lavar. Pintou as paredes de um azul suave, a cor que Dennis detestava, e encheu a casa de flores, quadros, vida. Transformou aquele espaço em um lar. Seu lar. 6 meses depois, esbarrou com ele em um café. Dennis estava com uma garota jovem ao lado, vestida com esmero barato, e seu rosto se contorceu ao vê-la. Ei, olá, balbuciou, o orgulho ferido transparecendo em cada sílaba. Ela apenas sorriu, não com crueldade, mas com a serenidade de quem já tinha virado a página. Dennis. Um aceno breve, um adeus silencioso. E seguiu em frente sem olhar para trás.